Olá, agora iremos viajar para o passado, numa época que hoje o Uruguai foi parte do Brasil, sendo por poucos anos de 1821 a 1828, com guerras e conflitos depois da independência e tratados. Naquela época, aquele território era conhecido como Província Cisplatina. O termo Cisplatina, cis, alguém da parte de cá, mais platina relativa ao Rio da Prata, indica a localização geográfica do território da antiga província a leste daquele rio. Em castelhano, era conhecida como Província Oriental del Rio de la Plata, constituindo-se no atual Uruguai. A província oriental era uma área estratégica, já que quem a controlava tinha grande domínio sobre a navegação em todo o rio, acesso aos rios Paraná e Paraguai, e via de transporte da prata andina. A disputa dessa terra não começa por aqui, pois desde o período colonial que a região da Cisplatina era disputada por Portugal e Espanha. Os reinos ibéricos não concordavam com os limites traçados entre os dois domínios na região. Em 1680, a coroa portuguesa construiu um forte na margem oriental do Rio da Prata, que deu origem à colônia de Sacramento. Apesar de ser uma construção portuguesa, essa colônia foi reivindicada pelos espanhóis, e mesmo com os tratados de Madrid em 1750, El Prado em 1761 e de Santo Ildefonso em 1777, tentaram fazer um acordo e delimitar o território dominado por Espanha e Portugal, com a colônia de Sacramento alvo de disputa. Além dessa disputa territorial, essa rivalidade entre portugueses e espanhóis já estava marcada por diversos fatores. Em 1808, quando Napoleão Bonaparte ordenou a invasão do Reino de Portugal e a família real portuguesa fugiu para o Brasil, os espanhóis colaboraram com Napoleão ao abrir caminho em seu território para que as tropas francesas alcançassem o reino português. E Dom João VI não esqueceu da atitude dos espanhóis. Então, logo quando chega ao Brasil colônia, ele incorpora novamente a região em 1816, enviando tropas a Montevideo, ocupando o território e nomeando como província da Clipachina. Mas esta luta está longe de terminar, pois no Império de Dom Pedro, a Cisplatina era dividida. De um lado, o governo português, Álvaro da Costa, anunciava que só citaria ordens à corte de Lisboa. Do outro, Frederico Lecor, futuro barão da Laguna, cercava a capital de Montevideo, com o exército brasileiro favorável a Dom Pedro. Em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal e a província da Cisplatina não se apaziguou. Em 1825, Juan Antônio Laverra viu uma oportunidade de liderar uma rebelião contra o Brasil e a favor da anexação da Cisplatina à Província Unida do Rio da Prata, atual Argentina. A Província Unida enviou à Cisplatina apoio material e financeiro, o que justifica o pedido para ser anexado. Para o imperador brasileiro, era fundamental acabar com a rebelião na província do Sul, pois Dom Pedro I tinha se tornado imperador, e qualquer rebelião contra o governo central poderia motivar outras nas diversas províncias e provocar a fragmentação do império. Assim que a rebelião na Cisplatina começou, em 1825, Dom Pedro I enviou tropas para apaziguar a região e manter o seu domínio. Dentro da província da Cisplatina não havia um discurso unificado entre os rebeldes. Lavalleja era o que defendia a anexação do território à Província Unida do Rio da Prata, enquanto os outros grupos queriam a independência da região e que se tornasse uma república. A situação só começou a se resolver após a proclamação da independência. Após um breve, mas importante combate, Álvaro da Costa percebeu que não haveria mais como escapar ao cerco brasileiro e se rendeu. Em 2 de março de 1824, um triunfante Frederico Lecor entrou em Montevidéu e a Cisplatina finalmente aderiu ao Império do Brasil. Então finalmente seria paz? Que nada. A região continuou sendo disputada entre argentinos e brasileiros. Os conflitos culminaram na Guerra da Cisplatina, que durou de 1825 a 1828. O Brasil concordou em participar da Conferência Preliminar da Paz, que estabeleceu o cessar-fogo e a separação da Cisplatina. A confusão terminou com a independência do Uruguai em 27 de agosto de 1828, após a assinatura de um tratado de paz.
Era a primeira guerra que os brasileiros participavam depois da independência em 1822. O Brasil saiu derrotado e este conflito manchou a imagem do Dom Pedro I, mostrando o imperador absolutista e que toleraria qualquer rebelião na força, e não dava conciliação, e com a derrota na Guerra Cisplatina, mostrou que esse pensamento estava errado. Porém, o que mais desgastou ao primeiro reinado foi a questão econômica. Dom Pedro I foi muito criticado pelos gastos que aumentavam a dívida do Brasil e agravou a crise econômica. Desde o início do primeiro reinado, a economia do Brasil estava em crise. A Guerra de Cisplatina agravou ainda mais a situação. A Casa da Moeda emitiu uma grande quantidade de moeda para bancar o conflito, o que acabou desvalorizando-a. A guerra das tropas brasileiras e a perda do patrocínio da Cisplatina colocaram um cheque e o poder da liderança de Dom Pedro I. A partir de 1822, logo após o final da guerra, a situação do primeiro imperador do Brasil se agravou ainda mais, tendo o ápice de abdicação do trono em 1881.